Hoje vamos falar do livro do Clube de Leitura de outubro. E eu tenho um convite para vocês. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e estou aqui hoje para te falar de Sombras na Raia, do Nuno Franco Pires. E primeiro de tudo eu quero agradecer ao Nuno e à Visgarolho o facto de me terem cedido este exemplar. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. Depois quero agradecer a toda a gente que acompanhou esta leitura em outubro no Clube de Leitura do canal e quero agradecer também aos que estiveram presentes na live final, que teve a presença do Nuno, autor do livro, e da Rosário Casquinha, alguém que vocês conhecem dos prints de leitura, e também ela, escritora, com uma relação muito pessoal com o Nuno. Vão ver o vídeo que está disponível no canal e ficarão completamente esclarecidos. Mas vamos ao livro. Eu no final do vídeo tenho um convite para vos fazer. Ora bem, este livro é o segundo livro que eu li do Nuno. O primeiro livro que eu li chama-se Um Dia a Aldeia Acaba. Gostei muito do livro. Achei que o Nuno não poderia ficar por uma edição de autor, ou seja, achei que o Nuno tinha que avançar para uma edição que fosse publicada por uma editora. Ainda bem que a Visgarolho pegou no Nuno, até porque a Visgarolho está a fazer um trabalho fabuloso a nível da divulgação de novos autores portugueses. Inclusive eu acho que é algo que começa a ser transversal às editoras, umas mais pequenas, outras maiores, o reconhecimento da qualidade da escrita em português e o irem buscar autores que, sendo jovens, têm, digamos assim, já provas dadas de que são grandes escritores e irão fazer-se ainda escritores maiores, como é o caso do Nuno Franco Pires. Eu conheci o Nuno através da Rosarinho. O Nuno esteve comigo no Estudo em Casa, no primeiro ano que eu trabalhei no projeto, na RTP. Portanto, quem quiser pode ir à RTP Play ou ao Estudo em Casa, ver a aula onde esteve o Nuno e a Helénia. Nessa altura o Nuno estava como autor de primeiro livro não publicado por uma editora e porque eu tinha gostado muito de Um Dia a Aldeia Acaba. Deixem que vos diga que ainda gostei mais deste. O Nuno melhorou bastante a sua forma de escrever. O Nuno tornou-se um autor fabuloso e tornou-se um autor que acabou por, de alguma forma, provar que aquilo que tinha demonstrado num Dia a Aldeia Acaba estava muito melhorado aqui nestes Sombras da Raia. O livro começa de uma maneira brutal, com uma descrição do massacre de Badajoz, que foi um dos maiores massacres da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi talvez uma das guerras mais sanguinárias dentro das guerras civis, se é que há alguma que não é sanguinária, mas digamos que aqui houve muitas mortes. E deixem que vos diga que eu acho que o Nuno melhorou bastante. O Nuno está primoroso nas descrições, nomeadamente nesta descrição do massacre de Badajoz, e eu sei que é um spoiler, mas é logo no início, portanto não é muito grave, mas eu tenho que dizer que acho que o Nuno conseguiu aqui a descrição de uma barbárie, com a descrição dessa mesma barbárie, e no fundo aquilo que ele depois nos dá é um respeito, uma veneração, se quiserem, quase como se ele quisesse fazer uma homenagem àqueles mortos. E tudo isso passa naquelas palavras, não só o horror que deve ter sido, mas também esse respeito e essa homenagem que o Nuno Franco Pires faz desse massacre. Ora, esse massacre leva a que uma família, a família do Juan, venha de Espanha para Portugal a fugir à Guerra Civil. E é aqui que começa a história destas três famílias. E o Nuno tem essa particularidade de escrever livros com muitas personagens. Aqui, não temam, tem as árvores genealógicas a que podem recorrer sempre que tiverem dúvidas, embora eu acho que essas dúvidas só se dão no primeiro texto do livro. Depois nós engrenamos na viagem que o Nuno nos faz levar e não precisamos sequer de recorrer às árvores genealógicas. É um livro que é muito marcado, é um livro que se passa em dois tempos, e vocês sabem que eu gosto
desta ida à frente e atrás nos tempos, e o Nuno faz isso. Nós temos 2 tempos e temos a história então de 3 famílias. E algo que eu não disse na live, que é as personagens mais fortes desta história são mulheres. Mesmo o Miguel, que é uma das personagens principais, acaba por ser alguém que demonstra ter um caráter fantástico, ser um homem de bem, mas na verdade são as mulheres que acabam por tomar aqui a dianteira e tomar nas suas mãos a rédea desta história. Temos aqui então depois 3 famílias, 2 portuguesas e uma castelhana, e as personagens principais não vão ser os homens, mas como eu estava a dizer, vão ser as mulheres. A Soledad, a nossa menina que fugiu de Espanha da Guerra Civil, que veio para Portugal e que mais tarde, por motivos que eu não vos vou contar, leiam o livro, voltou para a Espanha. Temos a Clara, a sua neta, que vem à procura da história da sua família em Portugal, e depois temos as famílias portuguesas que cá ficaram. E temos novamente uma aldeia, que foi outra coisa que eu não fiz referência não fiz referência nessa live, mas o Nuno gosta muito do sentido de comunidade. O Nuno gosta muito da preservação do sentido da aldeia, da comunidade. E isso foi algo que também se viu aqui neste livro e que ele manteve neste livro. Já vinha do livro anterior, de Um Dia a Aldeia Acaba, mas na verdade aqui também se mantém. Esta ideia da comunidade que se interajuda, da comunidade que se conhece, da comunidade que acaba por constituir uma grande família e acaba por fazer com que as pessoas se sintam mais apoiadas, se sintam mais queridas, nesse sentido, se sintam mais estimadas, se quiserem. Ora, como eu disse, o livro tem 3 tempos. 1936, Guerra Civil Espanhola, e nós ficamos a saber minimamente o que é que lá se faz, muito mais do que querer-nos dar intervenções políticas. O Nuno quer-nos aqui dar o temor da pessoa comum, até porque, como eu disse na live, o Nuno gosta de dar voz aos anonimatos. Não há aqui as grandes figuras nem do regime espanhol nem do regime português, e estávamos no início do Estado Novo. Temos aqui sim, e depois o livro avança por 2016 e 2018 e continuamos a não ter sequer a referência política nesses dois tempos, 2016 e 2018. O Nuno quer dar aqui a voz aos anónimos. E quer dar a voz aos anónimos dizendo-nos aquilo que as pessoas sofrem a nível das consequências dos políticos e da forma como os políticos tomam as decisões. Ou seja, nós não temos aqui quem toma as decisões, nós temos aqui quem sofre com essas decisões e o que sofre com essas decisões. E isso é muito interessante porque somos nós. Este livro tem essa particularidade. É um livro muito nosso. Se eu não soubesse quem era o autor, eu no mínimo diria este é um autor português, porque só um português pode falar com este respeito, pode falar com este carinho, pode falar com esta dedicação da sua história, daquilo que é vivido na sua terra. E nesse sentido, é adorável os regionalismos do Nuno. O Nuno faz algumas notas de rodapé, muito poucas, felizmente, porque eu pessoalmente não gosto de muitas notas de rodapé, acho que corta o ritmo da leitura. Não é o caso deste livro, até porque há alguns regionalismos que ele acaba por, na sequência da própria narrativa, os explicar. Há outros que todos nós conhecemos, mas é muito, muito bonito e muito interessante ver aqui o nosso regionalismo e alguém que, sendo filho da terra, valoriza esse mesmo regionalismo. Hoje temos a tendência à uniformização e uma das coisas que eu gosto do Nuno é essa particularidade e essa valorização que ele dá não só à sua terra e ao meio que o rodeia, mas também ao estilo regional que se fala na sua terra e neste caso que se fala no Alentejo. E é muito interessante ver um jovem a valorizar esses aspectos. Este livro é essencialmente um livro de afetos. Afeto por quem foge, afeto por quem volta, afeto por quem fica em Portugal, afetos que se perdem, afetos que se acabam por não se esquecer, mas recear que estejam ligados ao pior que a vida nos deu.
é um livro de afetos. E essa é outra particularidade do Nuno Franco Pires, que é criar livros de afetos. Ele cria livros de sentimentos, ele cria livros de, se quiserem, ele cria livros de humanidade, que é uma coisa que começa a faltar hoje em dia. Finalmente, deixem que vos fale desta capa. Esta fabulosa capa que o Nuno nos disse que foi conversada entre ele e a editora e que é uma capa fabulosa, com o dedinho da Sandra, e é uma capa fabulosa. É uma capa fora de série, muito bonita, muito bem construída, e é uma capa que ela mesma ganha outra dimensão depois de se ler o livro. Este é, pois, um livro que eu vos aconselho a ler sem margem para dúvidas, e falta o convite. Então é assim, no dia 5 de novembro, às 11 horas, o Nuno vai estar no Palácio Valdeia, na primeira feira do livro organizada pelo Palácio Valdeia, a dar autógrafos, aqui em Lisboa, em Benfica. É um sítio muito bonito, vale a pena ir ver o sítio e vale a pena ir conhecer o Nuno. Quem quiser e quem puder, à tarde, nesse mesmo dia, 5 de novembro, em Cascais, na Casa de Santa Maria, o Nuno estará também a falar sobre o seu livro e eu terei a honra e o prazer de o apresentar nessa altura, ao livro, obviamente. Não vão haver muitas novidades, porque entre a live e este vídeo, como vocês calculam, eu não vou dizer muito mais, porque não quero que vocês percam o prazer da leitura, mas espero entusiasmar quem lá está para ler este livro, caso ainda não tenham lido, e a hipótese de vocês porem ao vivo e a cores todas as dúvidas que tiverem sobre o livro, todas as questões que tiverem sobre o livro ao Nuno. Portanto, espero ver-vos na Casa de Santa Maria. Eu ainda não sei se é às 15, se é às 16, mas durante a semana nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Nuno e nas redes sociais da Rosário Casquinha vai aparecer a hora certa e vocês podem confirmar tudo. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Sombras na Raia. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.